Olá, crianças, tudo bem? Na nossa aula de matemática de hoje, nós iremos começar trabalhando com a página 146 do livro didático, tá? E essa página, ela vai falar sobre multiplicações no dia a dia. E ela começa assim. Thalita tem 3 aquários com 4 peixes em cada um. Então, ali nós temos o desenho dos aquários e os 4 peixinhos dentro de cada. Porém, ela não tem espaço para arrumá-los, então optou por comprar um aquário maior e colocar todos os peixes dentro dele. Então, a atividade que vocês irão começar fazendo é essa da letra A. Desenhe ao lado os peixes de Thalita no novo aquário. Então, todos aqueles peixinhos que vocês estão vendo lá em cima nos 3 aquários, vocês irão desenhar aqui neste aquário maior, certo? A letra B diz assim: quantos peixes você desenhou? Então, é só realizar a contagem e escrever ali para a professora. Letra C. Como você fez para calcular quantos peixes Thalita tem no total? Então, você vai pensar, como é que você fez para saber quantos peixinhos que você tinha que desenhar nesse aquário, tá? Você fez uma continha, você foi lá no nos aquários e contou, tá? Como que foi? Essa é só para você pensar. A número 2. Marcos arrumou de carrinhos nas prateleiras. Então, nós temos ali 3 prateleiras, né? Em cada prateleira a gente vê 5 carrinhos. Letra A. Quantos carrinhos há em cada prateleira? A professora acabou de explicar aqui, né? Letra B. Quantos carrinhos há no total? Quer dizer, se eu juntar, se eu somar todas as 3 prateleiras, quantos carrinhos serão? E a letra C. Como você fez para calcular quantos carrinhos há nas prateleiras? Tá? Você foi contando um a um ou você juntou as 3 prateleiras? 5 de cima, 5 com as do meio, 5 com a do meio e 5 com a de baixo. Como que você fez esse cálculo? Tá bom? Só para conversar essa também. Agora nós iremos para a página 147. A página 147, ela vai falar sobre algumas ideias da multiplicação. Primeira situação. Helena ajudou o pai a preparar a mesa para o almoço e distribuiu 3 pedras de gelo em cada um dos 4 copos de suco. Então, ela tem ali 4 copinhos de suco e ela vai colocar dentro de cada um deles 3 pedrinhas de gelo, tá? 3, 3, 3 e 3. Quantas pedras de gelo Helena usou no total? Para responder essa pergunta, podemos fazer a seguinte adição. Adição, lembrando que a gente costuma chamar de continha de mais, né? Então, ela tinha lá 4 copos, né? E vai colocar 3 pedrinhas em cada um deles. Então, fica 3, mais 3, mais 3, mais 3. No total de 12 pedras de gelo, tá? Como estamos adicionando 4 vezes a mesma quantidade, 3 pedras de gelo, podemos escrever assim, ó. 4 vezes 3, porque é isso que a gente fez ali, né? O número 3, a quantidade 3, as 3 pedras de gelo, elas apareceram 4 vezes, né? Então, ao invés de a gente representar com uma adição, nós podemos representar com uma multiplicação. Que a multiplicação é, na verdade, como se fosse uma adição, né? Nós vamos ali repetindo várias vezes o mesmo número para saber quanto que dá no total. Então, eu tinha lá 4, que era dos 4 copos, vezes 3, que eram as 3 pedras de gelo dentro de cada copo, que é igual a 12, né? Então, ela vai precisar de 12 pedras de gelo. Ela irá colocar 12 pedras de gelo no total, certo? Aí, agora, nós iremos lá para a página 148. Na página 148 tem outra situação, que diz assim: o prédio da Biblioteca Municipal tem 3 andares, com 7 janelas em cada andar. Quantas janelas há ao todo nesse prédio? Então, tem o desenho para representar ali. O prédio com os 3 andares e 7 janelinhas em cada um deles. Observando as linhas e as colunas formadas por janelas,
Então, as linhas, crianças, é quando a gente tem aqui as janelinhas na horizontal, né? Uma do ladinho da outra, tá? E as colunas é quando a gente tem as janelinhas na vertical, que são uma em cima da outra, né? Se a gente for contar em cada linha, a gente tem ali, então, 7 janelinhas, né? E nas colunas, se a gente for contar, em cada coluna tem 3 janelinhas. Então, ali diz assim, são 3 linhas com 7 janelas em cada linha. Eu posso contar 7 janelas do primeiro, 7 do segundo, 7 do terceiro andar, que é igual a 3 vezes o número 7, que vai dar 21. Segunda situação, eu posso contar as janelinhas pelas colunas, né? São 7 colunas, quando a gente tem as janelinhas uma embaixo da outra, né? Com 3 janelas em cada uma, que vai ficar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é igual a 7 vezes o número 3, que também vai dar 21. Então, tanto faz. Se eu vou realizar a multiplicação, se eu vou realizar a contagem, contando com as janelinhas na horizontal, contando com as janelinhas na vertical. O resultado vai ser o mesmo, não vai mudar a quantidade de janelas, só dependendo da maneira que a gente conta, tá? Então, dizemos ali que 7 vezes 3 é igual a 21. Então, como há uma disposição retangular, o que significa isso? Que a maneira que os objetos que nós estamos contando, eles estão organizados na maneira de um triângulo, né? Se a gente for observar lá em cima, as janelinhas, né? Se a gente fosse contornar ali com uma régua, ia ficar no formato de um retângulo. Isso que é a organização retangular, tá? Podemos determinar, então, a quantidade de janelas fazendo 3, que é o número de linhas, vezes 7, que é o número de colunas, que será igual a 21. Ou eu posso fazer também 7, que é o número de colunas, vezes 3, que também é igual a 21. Há ao todo, então, 21 janelas. E ali diz o seguinte: para adicionar quantidades iguais ou para determinar a quantidade referente a uma disposição retangular, podemos fazer uma multiplicação, que é o que a gente fez ali agora. E vamos então agora para a página 149, onde nós temos as atividades. Olha só, observe a foto ao lado. Então, essa foto ali, crianças, ela tem uma plantaçãozinha, né, de alface. E essa plantação de alface, ela também está organizada na disposição retangular, né? Foi tirada uma foto, aquilo que a professora falou, se a gente for fazer ali umas linhas ao redor da plantação, ela vai ficar com a forma de um retângulo, é a maneira que as alfaces foram distribuídas. Então, diz assim na letra A: considerando a disposição retangular dos pés de alface na foto, responda: quantas linhas de pé de alface existem? Então, olhando os pés de alface deitadinhos, né? Quantas linhas serão? Faz a contagem e marca ali. Depois, quantos pés de alface há em cada linha? Né? Então, a gente tem ali, vamos contar então, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? E em cada linha, a gente tem 2, 3 pés de alface. Aí ele pergunta, quantas colunas de pés de alface aparecem? São os pés de alface de pezinho, como a gente chama, né? Quando tem um embaixo do outro. Colunas de pés de alface aparecem. Então, aparece lá 1, 2, 3 colunas. Quantos alface há em cada coluna? Então, temos ali 1, 2, 3, 4, 5 pés de alface em cada coluna. Como podemos calcular o total de pés de alface usando uma adição? Se eu for usar uma adição, uma continha de mais, como que eu faço isso? Tá? E se eu for usar uma multiplicação? Tá? Esse probleminha não tem uma única forma de fazer, né? A gente pode fazer de 2 formas diferentes em cada um, tá? Aí a número 2 diz assim: veja o tabuleiro de xadrez de Gustavo. Para saber quantas casas há no tabuleiro, qual multiplicação podemos fazer? Então, a gente vai fazer o quê? Vai contar quantas linhas e quantas colunas, né? Então, eu vou contar lá embaixo
quantos quadradinhos há numa linha. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloco o 8 ali. 8, vou colocar o sinalzinho de vezes, que é o x, e vou contar agora quantos quadradinhos tem se eu fizer a contagem de pé. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a multiplicação é 8 vezes 8, né? Que daí vocês vão ter que calcular agora. Porque ali na letra B vai perguntar quantas casas há nesse tabuleiro. As casas são esses quadradinhos brancos e pretos. Quantos quadradinhos brancos e pretos há no total, tá? Número 3. Escreva uma adição e uma multiplicação que podem representar cada situação a seguir. Então, olha ali, tem 3 situações. Como que a gente vai representar com uma adição e com uma multiplicação? Letrinha A. Em jogo, uma ficha azul vale 10 pontos. Quantos pontos valem 5 fichas dessas azuis? Como é que eu vou representar isso com uma adição? Tá? Essa professora vai explicar, vai dar a dica para vocês, né? Se tem 5 fichas, eu quero representar com uma adição, cada uma vale 10 pontos, eu vou fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, né? E se eu for representar com uma multiplicação, eu vou representar com 5 vezes 10, tá? Agora temos ali a letra B. Um copo de suco custa R$ 6. Quanto custam 3 desses copos de suco? A mesma coisa, vou representar com uma adição e com uma multiplicação e também colocar o resultado. E a letra C. Considerando que em uma moto há 2 rodas, quantas rodas há em 7 motos? Mesma coisa, vou fazendo com uma adição e com uma multiplicação. Certo, crianças? Bons estudos para vocês e qualquer dúvida, manda mensagem para a professora.